Carlos Villagrán Eslava, ou popularmente Kiko, nasceu na pequena colônia nativista, na Cidade do México, em 12 de janeiro de 1944. Filho de José Moisés Villagrán, um fotógrafo, e Eva Eslava Villagrán, uma dona de casa. Ele foi o segundo de 4 filhos em uma família com poucos recursos. Enquanto em Chaves, ele personificava um menino mimado e pretensioso. Na vida real, ele teve uma infância muito difícil, marcada pela pobreza, onde a falta era uma constante, segundo o próprio Villagrán. Eles eram tão pobres que até os outros pobres evitavam a companhia deles. E apesar das dificuldades, ele nunca se lamentou por sua infância. Quando você não tem noção do que é possível ter, não percebe se é rico ou pobre. E para mim, nunca faltou um brinquedo sequer. Compartilhou ele. Desde cedo, Carlos começou a trabalhar ao lado de seu pai, um fotógrafo de jornal, enquanto também se dedicava aos estudos na escola. Seus sonhos, no entanto, eram grandes. Desejava ser comediante ou jogador de futebol, e aos 23 anos deu seus primeiros passos em direção ao seu destino, iniciando sua carreira como fotógrafo no jornal local. Pouco depois de ingressar como fotógrafo, Carlos também mergulhou no mundo do teatro. Ele estreou como um jovem de bochechas preeminentes na peça Loquiabamba, onde chamou a atenção de ninguém menos que Roberto Gomes Bolano. E este último ficou impressionado com o talento de Villagrán. Inicialmente, Carlos equilibrava sua carreira de ator com o trabalho de fotógrafo. Sua posição no jornal lhe permitiu fazer conexões no mundo da televisão. Ele mesmo buscava as oportunidades com os produtores locais. Em 1968, muitos atores mexicanos migraram para a TV TIM, Canal 8, incluindo Carlos. Naquele mesmo ano, ele conseguiu um papel no programa O Clube dos Milionários, onde interpretou o boneco ventríloco chamado Pirolo. O sucesso de Villagrán como Pirolo foi imenso, e esse personagem lhe rendeu o apelido pelo qual seria conhecido em todo o México. Logo depois, ele também participou do programa El Club de Chori, onde interpretava uma velhinha chamada Lulamento, cujas características lembravam o famoso Kiko, com suas bochechas salientes e tendência ao choro. Foi nesses programas que Carlos conheceu o ator Rubens Aguirre, professor Girafales, que ficou impressionado com seu talento. Nos primeiros anos da década de 70, durante uma festa na casa de Aguirre, no qual Carlos e Roberto Gomes Bolano estavam presentes como convidados. Durante a festa, Aguirre e Villagrán decidiram entreter os outros convidados. Un día hizo Roberto una merienda, una fiestecita en su casa, e invitó a todos los que trabajábamos con él. Y yo llevé a Kiko. Y me acordé de lo que hacía Chabelo con César Costa. Y me lo senté a Kiko aquí en la rodilla, le pinté 2 rayas. Carlos Villagrán se sentaba en su rodilla y hacían una mímica de muñeco y de ventrílocuo. Era muy chistoso. Y Roberto quedó impresionado por los cachetes inflados y por todo eso, y lo llamó al programa. Foi assim que Carlos Villagrán deixou a fotografia para se juntar ao elenco do programa de Bolanos. Nessa época, Villagrán já se destacava pela técnica de inflar as bochechas, uma habilidade que desenvolveu desde criança ao imitar seu tio Chapera. Desde então, ele utilizou essa técnica em diversos de seus personagens, desde o menino na peça Loquiabamba até Pirolo em O Clube dos Milionários, e é claro, o icônico Kiko em A Turma do Chaves. Em 1972, Carlos Villagrán deu vida ao personagem que marcaria sua carreira para sempre, o Kiko, no seriado de grande sucesso A Turma do Chaves. Caracterizado como um menino mimado, chorão e guloso, que sempre dizia seus bordões, Kiko conquistou o público por seu visual peculiar. Gradualmente, Villagrán se tornou um dos principais rostos da série, rivalizando em popularidade com o icônico Seu Madruga, interpretado por Ramon Valdez. O sucesso estrondoso de Chaves de Ocho impulsionou a fama de Villagrán, que passou a fazer comerciais e gravar discos com o personagem Kiko, cativando ainda mais o público infantil e adulto na época. Dados concretos comprovam a popularidade de Villagrán.
Estima-se que mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram à série El Chavo del Ocho. E o personagem Kiko se tornou um ícone da cultura popular latino-americana, inspirando memes, paródias e até mesmo um parque temático no México. Mais do que um personagem, Kiko se tornou um símbolo da infância de muitas gerações. A atuação magistral de Carlos Villagrán como personagem Kiko em El Chavo del Ocho o consagrou como um dos maiores comediantes da televisão. Sua expressividade corporal impecável, entonação de voz inconfundível, criação de bordões memoráveis como Gentalha e construção de um personagem cativante e cheio de nuances encantaram gerações de fãs e renderam-lhe reconhecimento internacional, como o prêmio ACR de melhor ator cômico em 1975. No entanto, nem tudo foram flores nos bastidores. Em 1976, em busca de maior reconhecimento individual, Villagrán assinou um contrato de exclusividade com uma gravadora para fazer discos solos do Kiko, sem consultar Roberto, criador e líder do grupo. Essa decisão unilateral gerou um conflito entre os dois, pois impossibilitou a participação de Kiko no disco da Turma do Chaves lançado na mesma época. O conflito se intensificou com o passar do tempo, alimentado por ressentimentos e diferenças criativas. A situação se tornou insustentável e culminou com a saída de Villagrán dos programas de Chespirito em 1978, em meio à polêmica que até hoje gera dúvidas sobre os reais motivos de sua saída. As versões oficiais divergem, com Villagrán alegando ter sido vítima de inveja e Bolanos afirmando que a saída foi por vontade própria. Outras versões sugerem que Villagrán, embriagado pelo sucesso, teria se tornado indisciplinado nas gravações, gerando atrito com o elenco, o que foi confirmado na época por seus colegas de elenco. E apesar das divergências, Villagrán sempre reconheceu a importância de Bolanos em sua carreira e o considerava um grande amigo. Independentemente do motivo real, a saída de Villagrán representou uma grande perda para o seriado de Chespirito. Tentando seguir em frente, Villagrán pretendia fazer um programa solo na Televisa, mas Bolanos se recusou a ceder os direitos do personagem Kiko, alegando ser o criador do personagem. Villagrán então o processou, mas perdeu a disputa na justiça devido a um documento assinado por ele mesmo reconhecendo a autoria de Bolanos. Frustrado, Villagrán foi vetado pela Televisa e impedido de usar o Kiko no México e em outros países. Uma tentativa de realizar shows na Argentina como o Kiko foi frustrada por um telegram proibindo as apresentações. A polêmica da saída de Villagrán marcou a história dos seriados de Chespirito e deixou um legado de incerteza sobre os bastidores da série. As diferentes versões dos acontecimentos, a ação judicial e o veto da Televisa demonstram a complexidade da situação e os desafios enfrentados por Villagrán após a saída. Revoltado com isso, Villagrán chegou a declarar na época que gostaria de colocar uma recompensa pela cabeça de Roberto Bolanos. Carlos ficou sem poder se apresentar como Kiko por um bom tempo, até que, em 1980, ele recebeu um convite de uma emissora venezuelana, a Rádio Caracas Televisa, também conhecida como RCT, para realizar seu próprio programa. Essa emissora era independente da Televisa e não foi vetada de contratar o ator. Motivado por sua paixão pelo personagem Kiko, Villagrán registrou o personagem em seu nome, com a grafia Kiko, uma estratégia para driblar a disputa legal com Roberto Bolanos, pelos direitos autorais do personagem original. Na Venezuela, Villagrán dedicou-se à produção de programas solos, como Kiko Botones e Frederico. Em Kiko Botones, o personagem vivia uma série de aventuras cômicas em um ambiente escolar. Tantas ganas de contestar. Póngase de pie, Federico. ¿Para qué? Para que me nombre las partes del oído. ¡El oído! ¡El oído! El martillo. Enquanto em Frederico, Villagrán explorava um formato similar a de El Chavo del Ocho, com Kiko vivendo em uma vila repleta de personagens excêntricos. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Em 1985, Villagrán também protagonizou um programa El Circo del Monsieur, no Chile, interpretando um dono de circo excêntrico. E apesar das variedades de projetos, os programas solos de Villagrán não alcançaram o mesmo sucesso dos seriados de Chespirito, possivelmente devido à comparação com o trabalho anterior, a falta de recursos ou dificuldade de se destacar em um novo mercado. No caso de Frederico, o programa gerou algumas críticas e suspeitas de plágio por causa da grande similaridade com El Chavo del Ocho. A série Frederico não obteve o sucesso esperado e logo foi cancelada. No Brasil, as séries solos de Carlos Villagrán foram exibidas pela TV Bandeirantes em 1991, sem sucesso. Cheio de esperanças e expectativas, Villagrán desembarcou no México em 1987. Pronto para recomeçar sua trajetória, logo de cara, ele emplacou o programa Arque-Kiko, na emissora Televisa, apostando em um formato similar ao sucesso de Chespirito, com um humor pastelão e personagens caricatos. Infelizmente, o destino reservava outro caminho para Villagrán. Arque-Kiko, apesar de reunir elementos nostálgicos e contar com a presença de outros astros da época, não conseguiu conquistar o público mexicano. A audiência ficou aquém das expectativas e o programa foi cancelado após um curto período de exibição. Em meio à fase turbulenta de sua carreira, Villagrán encontrou consolo e apoio em um velho amigo e colega de profissão, Ramón Esteban Valdés, o icônico Seu Madruga. Juntos, os dois veteranos da comédia mexicana estrelaram os programas Frederico e Arque-Kiko, revivendo a química que os havia consagrado nos tempos de Chespirito. A amizade entre Villagrán e Valdés se fortaleceu ainda mais nos últimos anos de vida de Ramón, que lutava contra o câncer terminal. Pouco antes de sua morte, em 1988, Villagrán o visitou no hospital. Em um momento carregado de emoção, Ramón, sempre com seu humor ácido e irreverente, brincou com seu amigo: "Vou te esperar no inferno." No final dos anos 80, após o fracasso de Arque-Kiko, Villagrán decidiu parar de fazer televisão e passou então a fazer shows como Kiko em circos e teatros, e assim permaneceu por praticamente o restante de sua carreira. Após o fim da era de ouro do programa Chespirito, Carlos Villagrán embarcou em uma nova aventura nos anos 90, levando sua arte para diferentes cantos da América Latina. Essa jornada o levou a diversos países, incluindo o Brasil, onde ele conquistou novos fãs e deixou um legado marcante. Em busca de novos desafios e experiências, Villagrán se dedicou a viajar pela América Latina com o circo. As apresentações, que reuniam humor, música e acrobacias, eram um sucesso entre o público de todas as idades. Villagrán interpretava seus personagens icônicos, como Kiko, com a mesma energia e entusiasmo de sempre, arrancando gargalhadas e conquistando corações por onde passava. Entre os países visitados, o Brasil ocupou um lugar especial na trajetória de Villagrán. Entre 1995 e 1996, ele realizou uma turnê por diversas cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, lotando teatros e conquistando o público com seu talento e carisma. As apresentações no Brasil foram um marco na carreira de Villagrán, consolidando sua popularidade internacional e reforçando o amor dos fãs brasileiros por seus personagens. Além das apresentações, Villagrán também aproveitou sua passagem pelo Brasil para conceder entrevistas em programas de TV renomados, como o programa Livre e o Jô Soares. Nessas entrevistas, ele compartilhou histórias de sua carreira, falou sobre seus personagens e projetos futuros, e até mesmo se emocionou ao reencontrar seu dublador brasileiro, Nelson Machado. O encontro entre Villagrán e Machado foi um momento memorável, que evidenciou a importância do trabalho de dublagem na construção da identidade de seus personagens no Brasil. Obrigado, né? 20 anos! 20 anos mesmo! 20 anos mesmo! Em 1990, buscando novas oportunidades e um novo estilo de vida, Villagrán se mudou para a Argentina, onde viveu até 2008. Durante esses 18 anos, ele continuou a trabalhar como ator, comediante e produtor, participando de diversos programas de TV, filmes e peças teatrais. Na Argentina,
Villagrán também se dedicou a projetos sociais, utilizando sua fama para ajudar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Na década de 90 foi um período de grandes transformações na vida e na carreira de Villagrán. Ele se reinventou como artista, explorou novos horizontes e conquistou novos públicos. Sua passagem pelo Brasil em particular foi um momento memorável que deixou um legado duradouro na cultura popular do país. Um reencontro em 2000 representou um momento de grande expectativa para os fãs, que ansiavam pela reconciliação dos dois ícones da comédia mexicana. Para Villagrán, talvez representasse a chance de curar antigas feridas e reatar uma amizade que marcou sua vida profissional. Já para Bolanos, a oportunidade de deixar um passado para trás e seguir em paz com um ex-colega de trabalho. No entanto, após o encontro, Villagrán fez declarações polêmicas sobre Bolanos à imprensa, que podem ter sido motivadas por diversos fatores. Ressentimentos acumulados ao longo dos anos, mágoa pela falta de reconhecimento por seu papel no sucesso do seriado Chaves, ou até mesmo a intenção de se autopromover e gerar burburinho em torno de sua carreira. Do outro lado, Bolanos, magoado com as críticas, pode ter se sentido traído, reafirmando sua decisão de se afastar de Villagrán. A recusa de Bolanos em retomar um contato com Villagrán demonstra a profundidade da mágoa e a falta de confiança entre os dois. E é possível que Bolanos tenha visto as declarações de Villagrán como uma confirmação de suas crenças negativas sobre o ex-colega, tornando a reconciliação ainda mais impossível. As graves acusações de Villagrán contra Bolanos, Aguirre e Nieves de envolvimento com o narcotraficante Pablo Escobar podem ter sido motivadas por inveja, ressentimento ou até mesmo pela busca por atenção da mídia. E é importante salientar que tais acusações foram negadas por Bolanos e nunca comprovadas, lançando dúvidas sobre as reais intenções de Villagrán. Na homenagem à América Celebra Chespirito, em 2012, Villagrán foi o único do elenco do Chaves que não foi convidado. E isso realmente levanta questões sobre a relação complexa que ele tinha com Roberto Gomes Bolanos, o Chespirito. Villagrán afirmou que não foi convidado oficialmente para a homenagem, o que o magoou e fez se sentir excluído. Ele questionou a falta de comunicação e transparência por parte da Televisa, organizadora do evento. A ausência de Villagrán na homenagem reforçou a sensação de exclusão e ressentimento que ele nutria em relação a Bolanos. Ele interpretou a situação como um lembrete das diferenças entre eles e da falta de reconhecimento por suas contribuições para o Chaves. As graves condições de saúde enfrentadas por Bolanos após a homenagem podem ter intensificado os sentimentos de mágoa e culpa em Villagrán. Ele pode ter se arrependido de suas críticas passadas e desejado ter feito as pazes com Bolanos antes que fosse tarde demais. As diversas declarações polêmicas de Villagrán sobre Bolanos à imprensa demonstram a aversão que ele nutria pelo ex-colega. Tais comentários podem ter sido motivados por raiva, inveja ou pela necessidade de se vitimizar para angariar a simpatia do público. Na época, ele chegou a dizer em entrevista que Deus estaria castigando Roberto Gomes Bolanos por tudo que fez com ele. Villagrán criticou a forma como Bolanos era homenageado após sua morte, o que, segundo ele, reforçava a narrativa de que Bolanos era o único responsável pelo sucesso de Chaves, minimizando a importância dos outros membros do elenco. A lamentação de Villagrán após a morte de Bolanos por não ter se reconciliado com ele indica que, apesar das críticas e ressentimentos, ele ainda guardava algum apreço pelo ex-colega. No entanto, ao voltar a criticá-lo após a morte, demonstra a dificuldade que ele teve em superar a mágoa e seguir em frente. Em 2000, ele anunciou o plano de abrir uma rede de restaurantes chamada Kiko Gourmet, mas o projeto nunca se concretizou. As razões para o cancelamento do projeto não foram divulgadas oficialmente. A tentativa de Villagrán de criar uma rede de restaurantes Kiko Gourmet nos anos 2000 pode ser visto como uma tentativa de capitalizar em cima da popularidade do personagem Kiko e da nostalgia do seriado Chaves. O fracasso do projeto pode ter sido resultado de diversos fatores, como má gestão, falta de investimento ou desinteresse do público pelo conceito. Durante sua estadia na Argentina, Villagrán estabeleceu residência no bairro de Palermo, em Buenos Aires, onde Kiko era especialmente popular. No entanto,
Uma das experiências mais memoráveis de sua vida foi sua longa temporada viajando pela América Latina com um circo conhecido como o Circo de Kiko. Apesar de nunca ter sido dono de circo, ele permitia que o nome fosse usado para promover os espetáculos. Em uma entrevista concedida ao programa Ratinho, Villagrán esclareceu sua relação com o circo e como sua imagem como Kiko estava ligado a essa jornada circense. Sua vida itinerante não apenas refletia sua dedicação ao entretenimento, mas também adicionava uma dimensão única à sua carreira e personalidade. E uma das experiências mais assustadoras da vida de Carlos Villagrán ocorreu durante uma apresentação em um circo no Peru. Enquanto estava no palco, uma menina invadiu a área para tentar falar com ele, mas infelizmente ela foi atacada por 2 tigres do circo. A tensão se instaurou, mas os domadores agiram rapidamente para conter o animal. Mesmo ferida, a corajosa criança abraçou Carlos vestido como Kiko, em busca de conforto. No ano de 2008, a equipe do programa Pânico na TV viajou até o México para uma entrevista exclusiva com Carlos Villagrán, durante uma de suas turnês na cidade do México. Nessa ocasião especial, o ator recebeu um presente curioso da equipe, uma bola quadrada, uma referência divertida ao humor característico do programa. No entanto, ao longo dos anos seguintes, Villagrán flertou várias vezes com a ideia de se aposentar. Em 2009, ele anunciou sua intenção de deixar os palcos após uma série de apresentações, mas acabou desistindo da ideia. O mesmo aconteceu no ano seguinte, quando mais uma vez declarou sua intenção de se aposentar após uma turnê, mas acabou mudando de ideia. Essas idas e vindas em relação à aposentadoria não eram novidades para Villagrán. Desde os anos 2000, ele já havia expressado diversas vezes sua vontade de deixar os holofotes, mas sua paixão pelo entretenimento e pelo carinho do público sempre o fizeram repensar sua decisão. No ano de 2009, durante uma turnê pela Colômbia, Carlos Villagrán recebeu uma honrosa homenagem da emissora RCN em reconhecimento à sua brilhante carreira artística. No entanto, nesse mesmo ano, Villagrán voltou a expressar sua frustração em relação a Roberto Gomes Bolanos, o criador do personagem Chaves. Em meio à disputa pelo personagem Kiko, Villagrán criticou Bolanos, questionando a autoria do personagem, alegando que sua própria imagem tinha sido copiada. E essa tensão entre os 2 ícones da televisão mexicana era uma saga que se estendia por anos, evidenciando as complexidades do relacionamento no mundo do entretenimento. No ano seguinte, em 2010, Carlos Villagrán retornou ao Brasil para participar da 2ª edição do Festival da Boa Vizinhança, um evento organizado pelo fã-clube Chespirito Brasil, que reuniu admiradores do querido seriado El Chavo del Ocho, em São Paulo. Durante essa passagem pelo país, Villagrán teve a oportunidade de se reencontrar com seus colegas de elenco, Edgar Vivar, o inesquecível Sr. Barriga, que também participou do festival, proporcionando aos fãs momentos emocionantes e nostálgicos. Carlos também deu entrevista para o programa do Ratinho, Domingo Legal e Eliana, e se encontrou novamente com seu dublador Nelson Machado. Em setembro de 2011, ganhou o prêmio Máximo Orgulho Hispânico nos Estados Unidos, em reconhecimento à sua carreira artística. Em 2012, Villagrán participou do reality show Mais Sueno es Bailar, nos Estados Unidos, mostrando sua habilidade e carisma também fora dos palcos da comédia. No início de 2013, ocorreu um reencontro emocionante entre Carlos e Maria Antonieta de las Neves, a querida Chiquinha, durante uma matéria para a Estrela TV, canal hispânico dos Estados Unidos. Esse reencontro resultou em uma reconciliação entre os dois e fortaleceu ainda mais sua amizade. E ao longo dos anos eles compartilharam mais 2 momentos na televisão, reafirmando o vínculo especial que os unia. Em 2013, durante uma emocionante turnê pelo Brasil, Carlos Villagrán anunciou sua tão esperada aposentadoria aos 69 anos de idade. Seu último show no país ocorreu em 11 de maio, em um circo no Rio de Janeiro. Essa despedida foi marcada por uma série de apresentações em várias cidades brasileiras, incluindo Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo, Recife, Campo dos Guaítés e Rio de Janeiro. Durante essa turnê de despedida, em reconhecimento à sua paixão pelo futebol brasileiro, Villagrán foi nomeado embaixador da Copa do Mundo do Brasil na cidade de Porto Alegre, recebendo o título das mãos do prefeito José Fortunati. Além disso, o ator esteve em Fortaleza, onde participou de uma promoção do Beach Park.
Em abril do mesmo ano, ele foi destaque no Domingo Legal, que realizou um programa especial para marcar sua despedida. Villagrán também concedeu uma entrevista ao lado de seu dublador Nelson Machado, no programa Agora é Tarde, da Rede Bandeirantes, onde expressou seu amor pelo Brasil e revelou seu desejo de ter suas cinzas enterradas no país quando morresse. Nesse mesmo ano, Villagrán e Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, foram reconhecidos pela Sociedade de Artistas e Intérpretes do Peru, por suas notáveis trajetórias artísticas. Carlos realizou uma turnê de despedida no Peru e esteve em programas do canal Mega, do Chile, se despedindo do personagem aqui. Atualmente, Carlos Villagrán divide seu tempo entre o México e os Estados Unidos. Ele mora principalmente em Querétaro, no México, com sua atual esposa Rebeca Palacio. Ao longo de sua vida, Villagrán foi casado com outras 2 mulheres e é pai de 6 filhos. Amante do futebol, Carlos é torcedor do Chivas Guadalajara, do México. No Brasil, inicialmente torcia para o São Paulo, mas mais tarde mudou suas preferências para o Grêmio. No ano seguinte, em 2014, Villagrán abandonou sua aposentadoria e anunciou uma nova turnê pelo Brasil, que ocorreu em outubro. Os shows foram realizados em São Paulo, Londrina, Porto Alegre e Novo Hamburgo, com a participação especial do dublador Carlos Sede, quem interpretou seu Madruga. Durante essa turnê, Villagrán deu uma entrevista ao The Noite com Danilo Gentili, reafirmando seu amor pelo Brasil e expressando novamente o desejo de ser enterrado no país. Durante a Copa do Mundo de 2014, realizado no Brasil, Villagrán expressou sua frustração por não ter recebido convites ou passagens para assistir o jogo em Porto Alegre, apesar de ter sido nomeado embaixador da Copa na cidade. Esse título, explicado pelo titular da Secretaria Municipal Extraordinária da Copa, a Secopa, João Bosco Vaz, era apenas simbólico, não dando direito a privilégios específicos. Em novembro de 2014, quando Roberto Gomes Bolanos faleceu, Carlos Villagrán compareceu ao velório e teve um reencontro marcante com Florinda Mesa. Após sua saída dos seriados em 79, Carlos acusou Florinda de ter influenciado Bolanos a reduzir o espaço de seu personagem, o Kiko, na série. E esse desentendimento levou a mais de 30 anos sem se verem. No entanto, durante esse reencontro emocionante, Carlos abraçou Florinda, mostrando compaixão e solidariedade pela perda de Bolanos. Em janeiro de 2015, o partido PES Social expressou interesse em contar com a participação de Villagrán no partido, considerando lançá-lo como candidato a um cargo eletivo no México para as eleições daquele ano. No entanto, Carlos descartou categoricamente qualquer possibilidade de ingressar na política, afirmando que sua profissão é fazer as pessoas rirem. Na mesma época, ele também denunciou um ator que estava se passando por ele no Peru. Em setembro de 2015, Carlos Villagrán aproveitou uma semana de férias em São Paulo e fez questão de visitar o mural em homenagem aos personagens de Chaves na Avenida Guarapiranga. No mesmo ano, em meio a polêmicas, Carlos voltou a abordar rumores sobre os atores de Chaves estarem envolvidos com narcotraficantes, chegando a mencionar que Roberto Bolanos teria frequentado festas de Pablo Escobar. Além disso, ele negou os boatos de que teria brigado com Bolanos por causa de Florinda Mesa. Como muitos fãs acreditam, sobre seu relacionamento com a atriz, Villagrán revelou que chegou a pedir a ajuda de Bolanos para terminar o namoro com Florinda. Em fevereiro de 2016, Carlos Villagrán oficializou sua participação no filme Como se tornar o pior aluno da escola, assinando um contrato para interpretar o antagonista principal, o diretor da escola, onde a trama se desenrolaria. Danilo Gentili, que colaborou com o roteiro, também estava escalado para atuar no filme. As filmagens começaram no segundo semestre de 2016, com a expectativa de lançamento no cinema em 2017. Uma transmissão ao vivo feita por Danilo Gentili mostrou o momento em que Villagrán assinava o contrato, gerando grande expectativa entre os fãs. Em dezembro de 2016, Carlos Villagrán esteve novamente no Brasil e participou da Comic Con Experience em São Paulo. Durante sua estadia, ele concedeu uma entrevista para Fábio Porchat no programa do Porchat, na Record. No entanto, durante a entrevista, Villagrán voltou a criticar Roberto Gomes Bolanos, o que causou um certo desconforto. Antes mesmo de ir ao programa, Villagrán quase desistiu da entrevista devido a expectativas não correspondidas. Segundo o apresentador Fábio Porchat, Carlos esperava ser recebido com uma grande celebração. Fábio foi numa churrascaria atrás de Carlos Villagrán, o Kiko do seriado Chaves, para conseguir uma entrevista no programa do Porchat.
na verdade, não foi pra conseguir a entrevista. Foi porque ele tinha desistido da entrevista. Ah, mentira! O que aconteceu? Ele ia ser meu entrevistado no programa. No programa lá na Record. Na Record. Aí, ele chegou, tava marcado ele chegar, sei lá, 1h30 da tarde. Era 1 da tarde. E eu não chegava eu chegava às 2, porque eu já chegava meio pronto e tal, mas o convidado chegava antes, que se ajeitava, maquiava, se vestia. Ele chegou e não teve nenhuma pompa. Não teve assim, gente, festa, alegria. Ele chegou, a produção falou tudo bem, tudo, levou ele pro camarim, no camarim dele tinha água e café. E aí, cadê o Fábio? Não, o Fábio não chegou. E aí ele foi ficando meio incomodado. E aí tinha um texto que a gente ia fazer um sketchzinho, que era uma bobagem. Eu nem lembro o que era o sketch, que era um escrotinho, assim, mas divertido. Mas que a gente ia passar o texto com ele pra ver se ele queria e tal. Só que a produção deu pra ele o texto e falou, esse aqui é o texto. Ele viu e falou, não vou fazer isso jamais. Cadê o Fábio? O Fábio tá aqui. Ele falou, então eu vou embora. Ele foi embora. Pra uma churrascaria perto. Não, aí, indo embora, a gente, calma, tenta falar com ele, a produção me liga, Fábio, ele foi embora. Eu falei, mas como foi embora? Por quê? Não, ele não gostou do texto, ele quer ir. Eu falei, mas gente, ele não pode esperar eu conversar com ele? Ele não precisa fazer o texto. Não, ele foi embora e alguém conseguiu fazer para ele. Não vai, então não sai da Record. Vai comer ali perto. E passar, a produção conseguiu dar um endereço de uma churrascaria pra ele ir, ele e a mulher. E aí ele foi lá, aí fui eu e o diretor. Fomos pra churrascaria. Tudo bem, casa? Ele, Fábio, tudo bem, sentamos. Ele falou, eu não vou fazer, eu não me sinto mais à vontade, eu perdi a confiança. Falei, calma, mas não precisa fazer, aquilo era uma sugestão. Perdeu a confiança porque... porque no não entrevistado, no entrevistador, eu não sei como é que vai ser isso. Eu falei, mas não vai ser nada. É só pra falar da sua carreira, eu sou muito seu fã, a gente é muito seu fã. Ele queria era lambida. E a gente lambeu. Você é um máximo. E eu sou realmente o Kiko, imagina os Chaves a vida inteira, ele é maravilhoso. Não, e foi boa a entrevista, no final das contas, ou nem rendeu? Não foi tanto, porque ele tava muito incomodado, muito nervoso. Valeu, foi lá, teve. Cara, eu fui no seu programa. E participou de várias entrevistas, incluindo uma no programa The Noite, com Danilo Gentili, onde discutiu sobre seu longa-metragem. O ator também concedeu entrevistas para diversos veículos da imprensa. No filme, Villagrán interpreta o diretor da escola, chamado Ademar Melchior. Apesar das dificuldades com o português, Villagrán fez aulas para se expressar no idioma durante as filmagens e se dedicou ao máximo ao papel. Ele expressou sua admiração pela produção do filme, especialmente pela edição, e destacou a emoção de interpretar um personagem tão diferente de Kiko. E essa foi a primeira vez em quase 40 anos que Carlos voltou ao cinema, desde seu último filme em 79, é o Chancellor. Apesar de como se tornar o pior aluno da escola, não ter alcançado grande sucesso e ter recebido críticas negativas, a atuação de Villagrán foi elogiada pela crítica especializada. Em entrevista ao UOL, Villagrán revelou que seu desejo de se aposentar do personagem Kiko em breve e manifestou o sonho de criar um talk show, onde entrevistaria jogadores de futebol. Em 2018, Carlos Villagrán anunciou novamente sua turnê de despedida do personagem Kiko. Ele iniciou sua turnê no Panamá, onde apresentou shows de circo entre o final de março e o início de maio. Em junho, notícias divulgaram que Carlos pretendia encerrar sua interpretação de Kiko ainda naquele ano. Prosseguindo com a turnê, Villagrán apresentou seu show de despedida no Peru. Entre julho e agosto, durante sua estadia no país, ele anunciou planos de abrir um restaurante temático do Kiko após sua aposentadoria. Em setembro, o ator veio ao Brasil e participou da Geek City, em Curitiba, onde atraiu milhares de fãs. Em outubro e novembro, Villagrán levou seu show de despedida aos Estados Unidos, culminando com o único espetáculo da turnê em 21 de novembro no Circo dos Irmãos Caballero, em Linwood. Durante sua estadia nos Estados Unidos, Carlos foi homenageado e recebeu a chave da cidade em Linwood. Além disso, anunciou o lançamento em breve de um livro contando anedotas de sua carreira. Posteriormente, Villagrán esclareceu que não pararia sua turnê em 2018 como havia sido divulgado inicialmente e afirmou que ela continuaria em 2019. Em janeiro de 2019, Carlos Villagrán deu continuidade a sua turnê de despedida, apresentando seu show em Phoenix, no Arizona. Em março, ele realizou seus últimos espetáculos de sua turnê no Circo dos Irmãos Caballero, em Las Vegas, encerrando assim sua carreira nos palcos como Kiko. Apesar de se aposentar dos shows, Carlos continuou a interagir com seus fãs em eventos especiais. Em novembro de 2019, ele esteve em Santos, no Brasil, participando do Festival Geek. Durante o evento, ele relembrou momentos marcantes do seriado e recebeu uma mensagem especial do Pelé. Durante sua estadia no Brasil, Villagrán visitou a concentração do time de São Paulo.
posou para fotos com os jogadores e recebeu uma camisa personalizada do Santos. No mesmo ano, Carlos fez declarações consideradas polêmicas. Em uma entrevista para um programa de rádio na Argentina, ele sugeriu que o velório de Roberto Bolanos em 2014 foi forjado, alegando que não havia corpo no caixão. Em 2020, ele novamente gerou controvérsias ao afirmar que o Covid-19 não existe. Além disso, Villagrán reiterou alegações de que Roberto Bolanos teria trabalhado com Pablo Escobar, embora essa afirmação tenha sido negada pelo filho de Escobar, Juan. No final de 2020, o Partido Queretaro Independente QI iniciou uma negociação com Carlos Villagrán sobre a possibilidade de ele se registrar no partido e concorrer ao cargo nas próximas eleições no México. Villagrán posteriormente aceitou o convite e se registrou no partido. Inicialmente era esperado que ele disputasse o cargo de prefeito ou governador de Querétaro. Em 2021 ele chegou a se inscrever como pré-candidato para ambos os cargos. No entanto, o Partido Queretaro Independente QI decidiu não lançar Carlos Villagrán como candidato, optando por apoiar a candidatura de outro partido em vez de ter uma candidatura própria. Diante disso, Villagrán desistiu de iniciar uma carreira na política. Em 2022, após 3 anos, Carlos Villagrán retomou seus shows como Kiko e se apresentou em Honduras, contrariando sua aposentadoria do personagem. No entanto, nas redes sociais ele enfrentou críticas por continuar interpretando Kiko mesmo com sua idade avançada. Nesse mesmo ano, Villagrán voltou a fazer declarações polêmicas sobre a morte de Roberto Bolanos. Ele expressou a crença de que Bolanos já havia falecido muito antes e sugeriu que Florinda Mesa, viúva do ator, teria atrasado o anúncio da morte para organizar as homenagens. Além disso, reiterou sua alegação de que o caixão de Bolanos estava vazio no velório realizado na sede da Televisa. Em 2023, Carlos Villagrán anunciou mais uma vez sua turnê de despedida como Kiko pelos Estados Unidos, realizando uma série de shows no circo dos irmãos Calabello, no primeiro semestre em cidades como Phoenix, Los Angeles e Las Vegas. Em junho, ele esteve na Colômbia participando da Comic Con, entre julho e agosto. Villagrán também fez uma turnê pelo Peru, apresentando seu show de despedida como Kiko. No mesmo ano, uma das filhas do ator, Vanessa Villagrán, criou uma conta no OnlyFans. Ela também revelou sua batalha contra o câncer de mama, passando por cirurgias e quimioterapia. Felizmente, Vanessa conseguiu vencer o câncer e Carlos Villagrán celebrou a vitória de seu filho. Em outubro de 2023, Carlos Villagrán participou de uma campanha na Embaixada dos Estados Unidos no México contra a imigração ilegal. Em um vídeo vestido como Kiko, pediu aos compatriotas que evitassem entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, gerando críticas nas redes sociais por ser considerado insensível às crises que levam à imigração. Pouco depois, Villagrán foi diagnosticado com câncer de próstata e passou por uma cirurgia bem sucedida para tratar a doença. Inicialmente, não divulgou muitas informações sobre seu tratamento ou estado de saúde, mas depois afirmou nas redes sociais que estava bem. Em 2024, Carlos Villagrán celebrou seu 80º aniversário e compartilhou planos emocionantes para o futuro. Ele revelou estar em negociação com a Netflix da Argentina para produzir uma série sobre sua vida, prometendo trazer aos fãs uma visão única de sua jornada e carreira. E essa foi a história de Carlos Villagrán. Uma jornada repleta de altos e baixos, momentos inesquecíveis, polêmicas e desafios superados. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, comentar, se inscrever para mais vídeos com assuntos como esse. Fui!